Oi gente, tudo bem? Professor Luiz, professor de História, mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade à nossa aula de Primeira República. E hoje a gente vai dar um enfoque nas revoltas que ocorreram na Primeira República. Eu digo para vocês que esse talvez seja o assunto mais importante dentro da Primeira República, até porque ele é talvez dentro da Primeira República é o que mais cai no Enem, tá? O Enem gosta muito de trabalhar com essas questões aí sociais, a questão da pobreza, da opressão que ocorria na Primeira República e de como a população reagiu com relação a isso, tá? Eu tenho uma mania de criar leis da história, né? Eu observo que ao longo de toda a história da humanidade algumas coisas se repetem, né? Eu gosto muito de falar dessa lei nessa aula de revoltas eu gosto muito de trabalhar uma lei que eu chamei de Lei do Filho Rebelde. O que é a Lei do Filho Rebelde? Sabe aquele menino bastante problemático, aquele menino que causa... vocês sabem esse menino, né? Que atenta aos outros, que faz um monte de coisa errada, né? Geralmente esse menino, pode reparar, esse menino ele tem um pais, né, no geral, bastante violento, às vezes um pai muito autoritário, opressor, né? Ou então um pai que ignora ele, que despreza, né? Parece que quanto mais você bate, mais o menino se revolta, né? Eu costumo trabalhar com essa lei. O que isso quer dizer? Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque a gente consegue observar algo parecido na história da humanidade. Por isso que eu digo que é uma lei. Porque ela acontece em qualquer época, em qualquer lugar, né? Quanto mais o governo oprime a população, quanto mais o governo age com descaso com relação à sua população, a tendência é que essa população busque sempre cada vez mais se rebelar, se revoltar. Então é como se fosse o filho rebelde, tá? Por isso que eu estou fazendo essa comparação aqui. Então, assim como o filho rebelde, ele se rebela quando o pai é opressor, quando o pai trata-o com descaso, assim também a população se comporta. Quando o governo age com descaso, quando o governo oprime, essa população ela geralmente se revolta, ok? As atitudes dela vai ser cada vez mais violenta. E aí por que eu estou falando isso com vocês agora? Porque a Primeira República, não sei se vocês já observaram, já notaram nas nossas últimas aulas, que o povão, né, o povão mesmo, está completamente jogado de lado na Primeira República. O governo ele está ali atendendo apenas os interesses das elites, né? A população está sendo tratada com descaso, está sendo oprimida, né? Lembra que a gente falou de coronelismo, voto de cabresto, né? Então tudo isso vai causar uma reação de revolta por parte da população brasileira em alguns lugares, tá? Então a gente consegue observar essa lei do filho rebelde que eu falei para vocês, a gente observa ela muito bem nesse período da nossa história do Brasil, tá bom? Então a gente vai falar sobre algumas dessas revoltas mais importantes que ocorreram na Primeira República. A gente vai ver que foram várias, tá? E não é à toa. É importante que vocês façam essa associação. Essas revoltas elas estão acontecendo porque o governo trata essa população com descaso, com violência, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre algumas das mais importantes. A primeira que a gente vai falar é a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, para começo de conversa, não tem nada a ver com canudinho, tá? Que você toma lá o refrigerante. Canudos porque ela ocorre numa região da Bahia, tá? Então ela ocorre lá no Nordeste, uma região da Bahia chamada Arraial de Canudos, ok? Então é por isso o nome Guerra de Canudos. O grande líder dessa revolta vai ser um cara chamado Antônio Conselheiro, ok? O Antônio Conselheiro ele era um cara muito pobre, que vivia ali na miséria do Nordeste, né? Aquela região ali do sertão, com seca, fome, né? E que ele vai se tornando uma figura religiosa de grande importância naquele lugar. Ele vai passando por todos os lugares ali do sertão da Bahia, pregando, né, pregando a palavra,
colocando ali críticas, indignações do povo contra os coronéis, opressores. E graças a essa sua fala, ele começa a juntar muitos seguidores. Muitas pessoas começam a ir junto do Antônio Conselheiro para onde quer que ele fosse. Quando ele junta um grupo muito grande, essas pessoas, lideradas pelo Antônio Conselheiro, fundam o Arraial de Canudos, uma comunidade no meio do sertão da Bahia, que vai viver de forma autônoma. Esses caras eles viviam sem depender dos coronéis, sem depender do governo opressor, né? Eles começam a desenvolver ali uma comunidade muito próspera, muito boa, né? Para que aquelas pessoas que viviam ali na miséria do sertão da Bahia pudessem encontrar um lugar ali de melhor qualidade, tá bem? O problema é que o surgimento dessa comunidade começa a incomodar alguns poderosos, né? Porque aos poucos o Arraial de Canudos vai se mostrando, vai mostrando para o povo que era possível viver bem e viver de maneira livre, sem depender dos grandes coronéis, né? Então, a partir desse momento, o governo brasileiro começa a enviar expedições militares contra a população de Canudos, ok? A Guerra de Canudos ela se inicia dessa maneira. Agora, por que ela ocorre, né? Por que essa população de Canudos se revolta? Primeiro, nós já falamos a questão da miséria, né? Que é algo que ocorria, óbvio, no Brasil inteiro, mas era especialmente forte na região do Nordeste, né? Na região do Sertão, ok? A opressão dos coronéis e também a questão do aumento dos impostos, né? Esses moradores de Canudos, eles não aceitavam pagar impostos para um governo que não dava nada para eles em troca, né? Então, essa recusa em pagar os impostos também faz com que o governo brasileiro atue, né, na opressão desses moradores, tá bem? Esse cara aqui é o Antônio Conselheiro, tá, pessoal? A gente não tem fotos muito agradáveis dele, porque as únicas fotos que foram tiradas dele foram depois que ele foi morto. Mas a gente tem gravuras do Antônio Conselheiro, né, mostrando justamente como ele era uma figura de liderança, uma figura religiosa, né, não só uma liderança política, né, mas também uma liderança religiosa muito importante naquele lugar, tá? E a gente tem aqui essa foto que foi tirada após a destruição do Arraial de Canudos, né? Vocês podem ver que foi tudo completamente devastado, tá? O exército brasileiro foi bastante violento, né, na sua expedição, né, na sua campanha contra os moradores de Canudos, tá, pessoal? E a gente precisa sempre ter em mente que a gente está falando de pessoas que não tinham armas, que não tinha treinamento militar, né? A gente está falando de pessoas ali que eram crianças, mulheres, idosos, tá? E o exército brasileiro vai entrar com muita violência no ataque contra essas pessoas, tá? Elas resistem ainda por muito tempo, né? O exército brasileiro, inclusive, vai ficar bastante desmoralizado na época, porque foram necessárias 3 expedições militares para conseguir dar conta daquelas pessoas, né? Mas na última expedição, na terceira, aí a população toda vai ser massacrada, né? Vai sobrar mesmo só ali algumas crianças, alguns idosos que conseguiram fugir, né, do arraial. Mas assim, a gente vai ter um grande massacre mesmo, tá? Na Guerra de Canudos. É um período aí vergonhoso, né? Um evento vergonhoso da história do Brasil, né? Que mostra o governo oprimindo a população mais pobre, mais fragilizada, tá bem? O Antônio Conselheiro, como eu falei para vocês, também vai ser um desses mortos no massacre, tá? E depois, inclusive, vão cortar a cabeça dele, expor a cabeça dele pelo Nordeste para mostrar que ele não era milagroso, como se dizia, né? Enfim, é um episódio, como eu disse, bem violento ali, né? Bem triste, inclusive, da história do Brasil, tá bem? Outra questão, outro evento muito parecido com a de Canudos vai ser a chamada Guerra do Contestado, beleza?
Só que diferente da Guerra de Canudos, a do Contestado, ela não ocorre no Nordeste, e sim no Sul do Brasil, tá? Ela vai ocorrer ali numa região fronteiriça entre Santa Catarina e o Paraná. Por isso, inclusive, Guerra do Contestado, que era uma região onde se contestava, né, aquelas terras de quem pertenciam, né, aquelas terras. Por isso, Guerra do Contestado. Também é uma revolta popular, uma revolta feita por camponeses, né, pessoas do campo, e que vai ter uma liderança religiosa também muito forte, de um cara chamado José Maria. Ele era popularmente chamado de Monge José Maria, tá? Esse cara também vai liderar os camponeses ali daquele lugar. Ele também era visto como uma espécie de santo milagroso, tá? E a revolta, pessoal, ela ocorre por um motivo bem específico, tá? Porque naquela época iria se abrir uma ferrovia que ligasse o sul do Brasil ao Nordeste. E para poder construir essa ferrovia, que ia ser construída inclusive por uma empresa norte-americana, estrangeira, o governo brasileiro começa a expulsar os camponeses das suas terras, né? Pessoas pobres que tinham ali um pouquinho só de terra para sobreviver, e esse pouquinho de terra vai ser tirada delas em benefício dessa empresa estrangeira, né? Então esse é o estopim da guerra do Contestado, né? Da revolta do Contestado, tá bem? O resultado, infelizmente, a gente já sabe, né? O resultado é um grande massacre desses revoltosos por parte das forças do governo brasileiro, tá bem? Também vai ser um final aí bastante trágico, tá? Para essas pessoas que se revoltam. Esse cara aqui é o José Maria, beleza, pessoal? Esse cara é o líder da revolta, tá? Ele era um homem já de idade, né? Bem velho, e que, como eu disse, as pessoas diziam que ele tinha poderes mágicos, né? Milagrosos, enfim, e que ele seria o cara que levaria os revoltosos à vitória, tá bem? Também na revolta ele vai ser morto, tenta-se criar um novo sucessor, mas não funciona, tá? No final das contas, os revoltosos também vão ser massacrados. Esses aqui são os revoltosos, pessoal, tá? Essa foto é muito importante para a gente ter uma ideia de quem são essas pessoas que a gente está falando. Vejam que não são pessoas preparadas, não são soldados fortes, bem treinados. Não, a gente está falando de gente do povo, pobre, tá? Camponeses, que estavam realmente tentando sobreviver, tá? E que vão ser massacrados aí pelo governo, tá bem? Continuando, pessoal, a revolta do cangaço, ela também é um outro episódio muito interessante, que muitos de vocês provavelmente já ouviram falar dessas figuras, né, que são os cangaceiros, tá? O cangaço é um movimento que ocorre por toda a região Nordeste, tá? Então não é só ali na Bahia, né, não é só num estado, mas esses cangaceiros, eles percorriam toda a região ali Nordeste, principalmente. O que eles faziam? Eram bandidos, tá? Eram criminosos que assaltavam as fazendas, que assaltavam os viajantes, saqueavam as cidades, mas que faziam isso para a sua sobrevivência. Esses caras eram pessoas pobres do Nordeste, que viviam naquela miséria do sertão nordestino, e que não encontram outra saída a não ser viver a partir do crime, tá bem? O grande líder dessa revolta, desse movimento, é um cara também bastante famoso, que é o Lampião, né? Que é o Virgulino Ferreira, que muitas pessoas também já ouviram falar. Ele vai se tornar uma grande lenda na história do Brasil, porque ele e o seu grupo eram difíceis de serem pegos, né? Sempre que o exército chegava no lugar, eles fugiam rapidamente e tal. Os cangaceiros vão dar muito trabalho para o governo brasileiro, tá? Tanto para os governos estaduais quanto para o governo federal, beleza? Então, como eu disse, né, são esses bandos armados e tal, e durante muito tempo criou-se, né, uma aura, né, em torno dos cangaceiros, como se eles fossem grandes heróis, grandes justiceiros, né? Criou-se muito o tal do mito do Robin Hood, né? Aquela coisa de que o cangaceiro, ele rouba do rico para dar para o pobre, tá? E isso, assim, hoje em dia nós sabemos que já não é bem verdade, tá? Porque os cangaceiros, eles não distinguiam quem era rico de quem era pobre. A ideia deles era
sobreviver, tá? Então, se para isso eles teriam que matar o rico ou matar o pobre, para eles isso não fazia muita diferença não, tá, pessoal? É uma revolta, mas não é uma revolta que buscasse justiça social, nada disso. Eram pessoas que estavam ali tentando sobreviver mesmo, tá bem? Esse aqui é o Lampião, para quem nunca viu, tá, pessoal? É uma foto rara tirada dele aí, o Lampião que tinha essa característica de usar óculos de leitura, né? Que era raro naquela época, né? No Brasil, não era todo mundo que tinha óculos de leitura, muito menos um cara que vivia no meio do sertão, né? Então ele tinha essa característica peculiar aí. E esse é o grupo dos cangaceiros, né? Essa mulher aqui que está no meio da imagem é a tal da Maria Bonita, né? Tão famosa, que era a companheira do Lampião, dizia que a mulher era braba, né? Que ela botava medo nos caras todos, ela liderava ali também ao lado do Lampião, né? Também representa uma figura de poder feminino muito importante, né? Que também vale a pena a gente conhecer melhor, tá bem? Olha só, a gente vai terminar agora falando da revolta da vacina, tá? Que vai ser uma revolta urbana, diferente das outras, né? Que ocorreram no campo, nas zonas rurais. A revolta da vacina ela ocorre na capital do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro, tá bom? A revolta da vacina, ela ocorre num contexto de modernização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a principal cidade do Brasil, a capital, era o porto onde chegavam os estrangeiros, só que era uma cidade feia, fedida, né, cheia de doenças, né? A urbanização dela era muito precária. Os europeus chamavam o Rio de Janeiro de o túmulo dos estrangeiros, né? Porque era muito comum as pessoas chegarem no Rio de Janeiro e contraírem doenças por causa do esgoto maltratado, enfim, e acabaram morrendo lá mesmo, né? Então, a partir do início aí do século XX, o Rio de Janeiro passa por uma série de modernizações, né? Vão começar a colocar iluminação pública, tratamento de esgoto, vão abrir avenidas, né? A ideia era meio que criar uma nova Paris, né? Na América do Sul, enfim. Só que nesse processo de modernização, os mais afetados, os mais prejudicados vão ser justamente os mais pobres. Por quê? Se você está querendo fazer com que a cidade seja mais bela, mais moderna, essa cidade ela não vai ter espaço, ela não vai ser bem-vinda para os pobres, né? A ideia é você justamente elitizar a capital do Brasil. Então, você vai ter ali um processo de demolição dos cortiços, dos barracos, né? As pessoas mais pobres elas acabam sendo expulsas do centro da cidade, muitas delas começam a ir para os morros, é por isso que começam a surgir as favelas do Rio de Janeiro, tá? E óbvio, a população essa população mais pobre começa a ficar revoltada, tá bem? E aí, o ápice dessa revolta é quando o governo começa a vacinar essa população de maneira obrigatória. Pensa comigo, as pessoas não sabem o que era vacina naquela época, ninguém tinha ideia do que era aquilo, o exército que vai vacinar a população vai agir com muita violência, vai invadir as casas, vacinar as pessoas à força. Então é isso que gera o estopim da revolta, tá? Então aí a gente vai ter durante alguns dias no Rio de Janeiro um grande fuzuê, né? A população se revolta mesmo contra o governo, vai ter depredação do centro da cidade, conflito entre a polícia e a população, tá? Essa charge aí representa bem o que foi a revolta da vacina na época. Essa foto que foi tirada na época, olha só, pessoal, a cidade do Rio de Janeiro, né? Em polvorosa, e um bonde, né? Um bonde que era o veículo de transporte coletivo da época, né? Havia sido tombado pela população, enfim. Foi uma grande bagunça, uma grande confusão que ocorreu no Rio de Janeiro naquela época, tá? E vejam que está relacionado a um contexto de modernização, né? Para a gente entender que essa modernização ela não necessariamente ela é para todo mundo, né? Ela é boa para todo mundo, tá bem? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre a última revolta. Faltou falar, mas essa aula já está um pouco longa, então a gente vai falar na próxima aula sobre a revolta da Chibata, que é a última, e a gente vai começar a ver quando começa a crise da Primeira República, quando ela entra em declínio. Tudo bem? Vou ficando por aqui, então fiquem em casa, se cuidem e um abraço, até a próxima.